Ano novo, portátil novo. Quem é que não quer jogar milhares de jogos em um só lugar? E ainda tem a praticidade de levar no bolso e jogar onde quiser. Ah, e tudo isso sem gastar muito, afinal de contas a diversão é importante, mas o seu bolso também, né? E pensando em ajudar vocês na escolha do melhor portátil da China com foco no custo-benefício, ou seja, que custe até $50 e escape do remessa conforme, eu preparei um vídeo especial. E aí, ficou interessado? Então vem comigo! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês um vídeo especial com os melhores portáteis da China que escapam do remessa conforme. E para quem não sabe, remessa conforme é um programa do governo federal que praticamente dobra o valor de qualquer importação que custe acima dos $50. Por isso, meu objetivo com este vídeo é mostrar as melhores opções com valor abaixo dos $50 e assim escapar dessa taxa abusiva do governo. E se você quiser saber mais sobre o remessa conforme, dá uma olhadinha no vídeo que já postei aqui no canal falando sobre o tema. Ah, e antes de começar a falar sobre os portáteis, alguns recados importantes. Primeiro é que alguns portáteis citados neste vídeo custam perto dos $50. Sendo assim, há a possibilidade de algum vendedor aumentar o preço momentaneamente e acabar caindo no remessa conforme. Porém, o preço padrão, pelo menos no momento em que eu estava produzindo esse vídeo, era abaixo dos $50, ok? Outro detalhe é que alguns deles já apareceram em review próprio aqui no canal. E se você quiser saber mais detalhes, ou melhor, detalhes técnicos sobre esses aparelhos, dá uma olhadinha nesses vídeos. E também, é claro, é sempre importante dizer que esse vídeo traz apenas portáteis focados no custo-benefício. Mas calma que também farei um vídeo levando em consideração todos os portáteis do mercado, independente do valor, mas com algumas regrinhas. Enfim, quando chegar a postagem desse vídeo, eu explicarei melhor. Ah, e é claro, todos os links desses portáteis citados no vídeo estão na descrição. E se você quiser saber o preço sempre atualizado, é só clicar nesses links da descrição. E agora sim, vamos lá, começando por um velho conhecido aqui do canal. PoleKid Q90, que surgiu como uma evolução do antigo Pocket Go e pode ser ótimo para quem busca um console para jogos clássicos. O Q90 tem um design horizontal, um analógico e botões de ombro satisfatório. E olha que dá para jogar bastante coisa no aparelho, hein? Incluindo GBA, Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive, Fliperama e até alguns jogos do PS1. E digo alguns porque aqueles mais pesados do primeiro console da Sony podem apresentar uma lentidão em alguns momentos, mas quem manja de configuração talvez consiga melhorar o desempenho do console. O design é parecido com o Nintendo Switch e eu achei bem bonito, e o acabamento é razoável, faz jus ao preço baixo. Para quem quer jogar alguns games retrô, mas sem gastar muito, eu acho que o PoleKid Q90 é uma ótima alternativa para 2024. E agora vamos lá falar sobre mais um console da família PoleKid, mas desta vez é o A30, que vai mexer com o coração dos fãs do GBA. Afinal de contas, é praticamente o mesmo design, mas com um diferencial. Você pode colocar toda a biblioteca do GBA na memória do console. Outro detalhe é que o A30 é super confortável para jogar e você consegue emular Nintendinho, Super Nintendo, Neo Geo, Master System, Fliperama, dentre outros sistemas. E se você quiser jogar o PS1, saiba que o desempenho não é muito bom. Agora, se você é fã da Nintendo e acha o preço do GBA original caro hoje em dia, o PoleKid A30 é perfeito para você. E assim como o PoleKid Q90, o A30 tem review própria aqui no canal. Caso queira saber todos os detalhes sobre o aparelho, é só assistir o vídeo com análise completa do PoleKid A30.
E agora um portátil que fez muito sucesso no ano passado, Datafrog SF2000, um portátil super barato que muita gente comprou, mas nem todos entenderam a proposta dele. É verdade que esse console tem problemas, mas o objetivo dele não é competir com portáteis da Anbernic ou mesmo da Polkid. Por isso, tem um preço muito convidativo e chama a atenção de todos. Um lado positivo é o design, que lembra bastante o controle do Super Nintendo, e com esse preço super acessível, pode ser uma boa alternativa para crianças ou para quem não faz questão da perfeição. Por outro lado, a emulação deixa a desejar e o sistema operacional não é muito bem otimizado. O mapeamento dos botões em alguns emuladores também pode confundir. Então eu vejo esse Datafrog SF2000 como uma opção para a criançada, especialmente para aquele pai que precisa dar desculpas para o filho não pegar o Steam Deck dele. Fica a dica, hein? E bora lá falar sobre o X20 Mini, um portátil que eu comprei por causa de vocês. O design é parecido com o Nintendo Switch e fez com que muitos inscritos pedissem um review dele. E de quebra, o preço também é super interessante. Então vamos lá, o X20 Mini é um portátil bacana para você emular Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, Fliperama, Game Boy Color e GBA. O desempenho é parecido com o Polkid Q90, que eu falei agora há pouco para vocês. Seu diferencial é o design, que eu achei muito bonito, e o D-pad, que é bom se levar em consideração a faixa de preço. Também pode ser usado como uma espécie de MP5 para ouvir músicas ou assistir vídeos, desde que você coloque o conteúdo no aparelho, pois ele não possui internet. Além disso, a tela do aparelho é bonita, e para quem busca um portátil para passar o tempo, vejo o X20 Mini como uma boa pedida. Chegou a hora de falar sobre o portátil X6, que está fazendo bastante sucesso e é o queridinho de muitos de vocês. Vale destacar que o aparelho é considerado super barato por ser um portátil com dois analógicos, D-pad razoável e tela de 3.5 polegadas. O pequeno console dá conta do recado para jogos do Game Boy, GBA, Nintendinho, Fliperama, dentre outros. Super Nintendo e Mega Drive até rodam, mas não 100%. Outro detalhe é que a posição dos botões na parte de baixo e o segundo analógico logo acima pode atrapalhar, mas como sempre digo aqui no canal, essa coisa de layout de botões é muito relativa, pois na minha opinião, se você der uma chance ao aparelho, cedo ou tarde vai se adaptar aos controles, e isso serve para qualquer modelo. Para mim, esse portátil X6 é válido caso você queira jogar os clássicos dos fliperamas ou então da geração 8 bits. Acima disso, poderá se frustrar um pouquinho com o desempenho. Já aproveito para falar sobre o M17, um portátil que acho super bonito e está na minha lista de compras agora para 2024. Ele tem um design estiloso, parecendo com o Nintendo Switch e traz um bom desempenho, viu? É capaz de emular o Nintendo 64, PS1 e até alguns games leves do PSP. E para quem procura um portátil barato para jogar games do Super Nintendo com chip especial, uma boa notícia, o M17 dá conta do recado. Se levarmos em consideração o preço dele, talvez seja uma das melhores opções do mercado. O console conta com dois analógicos, botões de ombro e gatilho também, e o acabamento parece muito bom. Fica a dica para quem busca um portátil com design bonito, tela de 4.3 polegadas, formato horizontal e emulação condizente com o preço. É realmente surpreendente. Agora vamos falar do Anbernic RG300X, um portátil que merece atenção especial nessa lista, e o motivo é muito simples: o preço flutua bastante e a disponibilidade também. Com isso, talvez em alguns momentos vocês encontrem esse aparelho por valores acima dos $50, o que fugiria da proposta do vídeo, mas na maioria das vezes o valor está abaixo dos $50 e escapa do remessa conforme. E na boa, se você encontrar por um bom preço,
não pense duas vezes. O Anbernic RG300X é uma homenagem ao Game Boy Micro, que hoje em dia é caríssimo, e fora que é Anbernic, né? Ou seja, acabamento de primeira. A tela é super nítida com D-pad excelente também, e o portátil emula PS1, Super Nintendo, Fliperama, Mega Drive, GBA, PC Engine e muito mais. De verdade, gosto bastante desse console, tem análise completa dele aqui no canal e vale muito a pena para quem valoriza o desempenho e o acabamento de um portátil. Fica a dica! E para quem é da velha guarda aqui no canal, certamente vai lembrar do Papica 3 Plus, um portátil excelente que está cada vez mais difícil de encontrar no mercado. Foi um dos primeiros que comprei e tenho até hoje. Fiz até um vídeo ensinando a colocar uma Custom Firmware, ou seja, um sistema operacional alternativo no console. E ele consegue emular o Neo Geo, Fliperama, GBA, Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive, Master System e outros consoles mais antigos. E apesar desse D-pad diferentão, o aparelho tem uma pegada confortável, com botões de ação respondendo muito bem. Além disso, sua bateria é removível e isso ajuda a troca caso seja necessário. E o melhor, hein? Você ainda pode ligar na TV e jogar no sofá. Também possui funções de MP5, ou seja, dá para ouvir músicas e assistir vídeo, mas isso é claro se você colocar na memória interna do console, já que ele não possui acesso à internet. Contudo, é um excelente portátil para jogar fliperama. Passei boas horas aqui jogando The King of Fighters e Marvel Super Heroes no console, vale muito a pena. E a vice-liderança vai gerar amor e ódio de vocês. PoleKid V90, um portátil que tem o mesmo desempenho do PoleKid Q90, mas num formato flip, assim como era o GBA SP, e para quem acompanha o canal sabe que ele é um dos meus xodós aqui, né? Esse formato flip combinado com o desempenho dos jogos do GBA, que é simplesmente perfeito, e o baixo preço, para mim faz desse console portátil uma ótima opção no mercado. E olha que é muito grande o número de pessoas que me procuram para indicar um portátil para jogar o Pokémon do GBA. E eu sempre indico o PoleKid V90 por tudo que já citei, ou seja, formato, preço e desempenho. É um combo excelente para você matar a saudade do Pikachu e sua turma. E além disso, dá para jogar Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, Fliperama, Game Gear e até alguns jogos do PS1. Pelo preço, na boa, tá excelente, é muito bom mesmo. E o primeiro portátil dessa lista, que vejo como ótima opção de custo-benefício, é o PoleKid X39. Só para vocês terem uma ideia, o console aceita controle externo e tem saída para ligar na TV. É praticamente um portátil híbrido e isso ajuda quem gosta de jogar com os amigos no sofá. Além disso, tem suporte para jogos do PS1, Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, Neo Geo, Fliperama, GBA, Master System, Game Boy e Game Boy Color. E a bateria de 2.500 mAh garante boas horas de jogatina. O portátil tem um analógico, sistema operacional bem otimizado e botões de ombro e gatilho. Para mim, segue como a melhor opção no mercado de portáteis, pelo menos entre aqueles com preço abaixo dos $50. Só tem um problema, hein? Está cada vez mais difícil de encontrar um por aí. De fato, ele vendeu bastante no seu lançamento. Hoje em dia é mais raro de encontrar, mas pelo combo desempenho e praticidade é um portátil muito bom. Para quem busca um console para jogar muito e gastar pouco,
é a melhor opção para 2024. Ah, e eu sei que vocês vão citar muitos outros portáteis, especialmente aqueles mais antigos, do início dessa febre dos portáteis da China. Lembra do Beat Boy, Pocket Go, New Pocket Go, LDK, enfim, dentre outros? Então, eles infelizmente não são mais fabricados, por isso fica difícil indicar aqui para vocês. E aqueles portáteis que custam acima dos $50, eu farei um vídeo em breve, ok? Outro detalhe é que todos os portáteis citados no vídeo possuem a função Save State. Aliás, os portáteis lançados nos últimos anos têm essa função, né? Apenas aqueles bem mais antigos ou limitados, como o Superboy. Os demais eu acho que tem essa função, mas de lá pra cá muita coisa mudou, viu? Muita coisa evoluiu também. E é isso aí, essas foram as dicas para você comprar um bom portátil em 2024 e, é claro, sem gastar muito e fugindo da taxação abusiva do governo. Lembrando que os links desses portáteis estão na descrição do vídeo e para você saber o valor sempre atualizado é só clicar nesses links. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo especial e por hoje é só. Quem sabe aí eu ganho um like ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.